Boa tarde para você, Moreira Lopes. Boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde. Falamos ao vivo da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, com mais uma edição do Ronda 710 Moreira. Hoje vamos tratar do assédio moral nas instituições pelo país, um tema recorrente que vem sendo tratado há um bom tempo. Aqui, principalmente por nós também aqui em Manhuaçu, nós já abordamos essa temática no Ronda com a doutora Adline Ribeiro, que novamente trata desse tema, que também é um tema de extrema relevância, né, doutora? Boa tarde para você. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos e a todas que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. E mais uma vez, boa tarde, Moreira, para você que está aí também na rádio junto com a gente. É um tema muito importante, né, Danilo, que a gente tem que, assim como a gente sempre está falando da violência doméstica, eu acho que esse é um assunto também que a gente não pode deixar de estar comentando, porque acontece em todos os ambientes de trabalho, seja no setor privado, seja no setor público, acontece mesmo. Exatamente, doutor. Então, para a gente dar início a esse tema, do que se trata o assédio moral? O que ele pode ser considerado? Então, Danilo, o assédio moral, ele nada mais é do que uma exposição de pessoas a situações humilhantes, constrangedoras, que aconteça aí de maneira repetida e prolongada e que causa ali naquele colaborador, naquele servidor, um dano emocional, um dano à saúde dele, psíquico, emocional e etc. Então, a gente não pode esquecer disso, que um ato isolado de assédio moral não vai configurar o assédio moral, vai configurar aí talvez aí um dano moral, mas para que seja configurado o assédio moral, ele deve acontecer de maneira recorrente, de maneira repetida. E pode ser manifestado de algumas formas, Danilo, como atos, gestos, palavras, né? Tudo no ambiente de trabalho e que cause esse sofrimento, esse dano emocional à saúde desse servidor. Como é que a senhora vê o assédio no ambiente de trabalho tão explícito hoje em dia? Danilo, na verdade nós temos alguns exemplos aí, né? Como, por exemplo, quando aquele superior hierárquico ele delega tarefas para aquele colaborador que são incompatíveis de serem cumpridas. De repente ele dá um prazo muito exíguo que não tem como cumprir. Ou quando acontece aquele controle excessivo, que aquele colaborador ele é controlado até mesmo de quantas vezes ele vai ao banheiro, quanto tempo ele permanece lá. É atribuir a ele apelidos pejorativos, é falar, gritar de maneira extremamente respeitosa, é agir com humilhação. Então, temos aí alguns exemplos de assédio moral no ambiente de trabalho. Correto, doutora. Quais as providências a serem tomadas em uma situação de assédio no ambiente de trabalho? Então, Danilo, a primeira delas, né, é conversar com o superior hierárquico, ou até mesmo no caso de serviço público, aí, fazer uma denúncia na ouvidoria. Caso isso não seja resolvido, é procurar ali um sindicato, um representante daquela classe, etc. E caso não seja resolvido, é realmente acionar e ajuizar uma ação judicial para a reparação do dano. Doutora, a Justiça considera assédio no ambiente de trabalho baseado em que fatores? Então, Danilo, existem algumas legislações, né, que abarcam aí o assédio, sendo uma delas a Constituição Federal, né, em vigor aí a nossa de 88, o Código Civil também trata sobre isso, e também a Lei 8.112, que é a lei aí de servidor público. Existe mais de um tipo de assédio moral, doutora? Sim, né? O assédio moral ele é dividido de acordo com a sua abrangência. Existe ali o assédio moral interpessoal, que é aquele que é direcionado para determinado colaborador de maneira direta ali, para ele. Existe aí um institucional, que é quando a pessoa jurídica, aquela empresa ali, ela tolera, ela aceita determinadas posturas que são praticadas dentro da empresa dela, então, na verdade, ela atua ali até como autora daquele assédio moral. E existe também o assédio moral que acontece de maneira vertical. O que é isso? É o superior hierárquico, ele faz algo, né, pratica um assédio moral contra o seu inferior hierárquico, ou seja, são níveis hierárquicos distintos. Mas acontece também, Danilo, o assédio moral de maneira horizontal, ou seja, em que um colaborador do mesmo nível hierárquico pratica assédio moral contra o outro. Então, isso é muito comum também. Às vezes não precisa ser o superior hierárquico, pode ser também o de mesmo nível. E acontece também o misto, que é quando aquela pessoa ela sofre o assédio moral não só pelo superior hierárquico, mas quanto pelo colega seu ali do mesmo nível. Então, esses são os tipos de assédio moral. Doutora, é importante, portanto, criar maneiras que permitam a denúncia das vítimas e também que garantam a apuração dos fatos e a punição dos assediadores? Sim, Danilo, isso é muito importante. Na verdade, o que a gente percebe aí? Que há a necessidade de haver aí cursos, né, de aperfeiçoamento, de treinamento, porque eu acho que
é muito simples resolver o problema do assédio moral, né? É respeitando. Acho que todo mundo tem que ser respeitado. A gente respeitar o superior hierárquico nos respeitar, os do mesmo nível hierárquico. Então, assim, eu acho que é muito simples. Então, através desses cursos, né, porque eu percebo que a falta disso gera ali uma naturalização do assédio. Ah, é normal falar assim, ah, é normal falar daquela forma, é normal agir daquele jeito. Então, quando isso é equacionado através de cursos, aí isso resolve bastante. Existem determinadas expressões que podem configurar assédio moral, doutora? Sim, Danila, existe aquelas, né? Nossa, para ser incompetente igual você, se isso for igual pagar a dívida, você está falido, você é mais lento do que uma tartaruga. Esse tipo de coisa, Danilo. Exatamente. São figurações que, de certa forma, cômicas, mas que podem gerar na vítima, né, algum transtorno ou mesmo, né, alguma situação, um problema de saúde. Né? Isso, são algumas expressões muito, né, pejorativas aí que não são legais. Exatamente, doutora. Quais consequências, portanto, para o assédio moral que pode trazer para a vítima? Então, Danilo, existem diversas consequências, né? Seja no aspecto psíquico, no físico, social, profissional. Então, a gente precisa estar atento ainda a isso, porque às vezes uma vítima, né, do assédio sexual, ela pode ficar extremamente irritada, em depressão, ter uma pressão arterial aumentada, né? Então, assim, existem algumas características ali e isso traz consequências também para a empresa, porque aí tem muita rotatividade de servidor, tem muita licença médica, há uma desorganização ali para tudo entrar no lugar de novo. Então, assim, as consequências não são só para aquela pessoa que sofreu assédio, mas para a própria empresa também, né? Para o Estado, no momento de pagar o imposto de licença, enfim. O ideal é que não se faça, né, Danilo? Com certeza, doutora. Portanto, fica aí o recado aos colaboradores, né, das empresas, né, que tratem seus funcionários de maneira correta, os funcionários, né, estabeleçam uma relação entre si também de cordialidade, que é importante para o funcionamento da empresa e também o bem-estar de cada indivíduo. Com certeza, Danilo. É dessa forma, não só falando aqui de ambiente de trabalho, né, mas em todos os tipos de relação, né, seja de amizade, seja familiar, isso é importante sempre, é o básico. Com certeza, doutora, a gente agradece a sua participação novamente aqui no Ronda. A gente que agradece, Danilo, estou à disposição, viu? Obrigado, doutora Adline. A gente volta na próxima segunda-feira, Moreira, com mais uma edição do Ronda 710.